Quando o Aurélio entrou em fase terminal, o presidente me chamou. Aí eu falei com ele, Flávio, eu não aceito fazer campanha para eu colocar meu nome para ser presidente regional, porque a pessoa que é presidente está doente. É muito chato você não aceita. Eu aceito ser interina Aham. até o último dia da sua gestão. Aí ele falou, não, eu te entendo, mas eu não posso, porque se a gente for criar uma casa da indústria lá em Barbacena, aí eu preciso que você esteja formalmente instituída como regional e tal. Aí fui fazer a tal reunião que eu ia falar que eu não queria por causa disso. Só que não teve jeito, porque aí todo mundo falou, não, você fica como presidente da regional. E aí me convidaram para assumir no dia da inauguração do Granberry. Porque eu estudei a minha vida inteira lá, até ir para a faculdade. Mesmo? Que Então relação, foi um hein? momento assim, ímpar para mim. Agora, é um desafio muito grande que eu estou assumindo em Juiz de Fora. Porque não querendo falar mal, porque nós passamos aí por muitas dificuldades. Veio aí Covid, veio a opção de outras coisas, mudança de governo, uma série de coisas que nem você conhece. Mas, independente disso, a mata vem perdendo o protagonismo, né? Porque ela já foi a mostra mineira, principalmente no setor do Brasil. E aí eu assumi com o propósito de criar alianças com as outras entidades, com as outras lideranças, ter o apoio e dar o apoio incondicional à prefeitura, incondicional, porque a Margarida, eu conheço ela desde a época que ela era reitora, e eu fui lá pedir para ela criar um laboratório de análise de conformidade, ou não conformidade de gasolina, porque a gente estava fiscalizando a máquina de combustível, isso aí há bastante tempo atrás. Até antes de morrer aquele promotor que era meu amigo, que falava comigo, né? E que era de Juiz de Fora. Ele foi assassinado em Belo Horizonte. Bom, então o que eu quero? Eu estou assumindo agora com o propósito de fazer diferente, de criar uma regional atualizada, uma regional que seja sustentável, porque hoje em dia a gente não pode ficar pensando em viver de compulsórios que o governo faz, entendeu? Então, você tem que ter a sua sustentabilidade garantida, né, financeira. E aonde nós estamos é um lugar que ele tem perfil para outras atividades, por exemplo, um SESI lá para fazer um serviço de medicina do trabalho, um outro SENAI lá, ficaria mais adequado. E nós precisamos de trazer a nossa regional para o centro de Juiz de Fora, criar uma nova identidade. Você está entendendo? Por quê? Porque ali eu vou estar perto de associação comercial, CDL, prefeitura, todas as entidades que nós, Câmara Municipal, que nós precisamos unir em prol de desenvolver esse problema. Eu fiz 2 projetos, já até são projetos que eu já tenho até a parceria da prefeitura para trabalhar nisso, para a gente aproveitar a plenitude do nosso corpo seco, sabe? Tem algumas ideias ali que a gente precisa desenvolver, nós temos ferrovia, rodovia, aeroporto, e aquilo ali não está atendendo o que precisava atender, a plenitude do que a gente poderia trazer para a mata, né? Trazer ali, ver se tivesse mais interesse. Então, eu tenho foco nisso e eu estou de mão dada com o professor Inácio para conseguir isso. Você sabe que tem gerências políticas da esfera federal, estadual. Sim. Bom, mas o que eu quero te falar de novidade é que eu fechei com o meu presidente ontem que nossa regional hoje vai funcionar do prédio principal do Instituto Grande, aquele que é tombado.
Então, nós vamos ter endereço privilegiado ali. ali, entrada independente, tudo independente. Nós vamos criar ali um ambiente de receptividade para as outras lideranças, para reuniões com outras lideranças, numa área central, mais perto, mais fácil do empresário nos procurar. Então, nós estamos indo para ali e essa mudança vai ocorrer em, no máximo, 30 dias. Que ótimo. E, junto com isso, a grande novidade é que o meu presidente se comprometeu comigo de me ajudar a revitalizar o Distrito Industrial de Juiz de Fora. Porque nós não temos asfaltamento, nós não temos trabalho de canalização de infraestrutura, o ônibus não circula lá dentro da poder. Então, o centro industrial é o cartão de visita de qualquer cidade. Você olha lá, sul de Minas, tá entendendo? Você olha o Uberlândia, tudo tem que ter um centro industrial, um distrito industrial. E depois que a gente conseguir fazer o que nós pretendemos fazer, de mão dada com a prefeitura, porque a prefeitura já deu terreno, já fez uma grande parte dela. Eu até falei com o presidente, eu preciso que a equipe de engenheiros da FIENG estude lá o que tem que ser feito, né, para fazer uma coisa de fato atrativa. Né? Depois que a gente fizer isso, nós vamos focar em Cataguases, Muriaé. Por quê? Porque, igual a Juiz de Fora, nós temos outras cidades que são significativas e a gente tem que ter esse olhar. Mariângela, e muitas vezes a cidade não sabe quais empresas estão no Distrito Industrial. Isso é uma dificuldade que a gente tem de localizar, porque às vezes você tem fornecedores por uma necessidade sua e você não sabe que ali naquele lugar, perto. Perfeito, é por aí. E a gente tem, assim, um bom trânsito com o Invest Minas. Quando eu falei isso para o João, que hoje está presidindo, ele falou, Mariana, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. Porque isso, trazer empresas para lá, ainda mais nesse momento de tanta instabilidade assim, você tem que se tornar atrativa. Se você não tiver, aquilo fica difícil. Né? E aí, quando você pensa em levar a empresa para lá, não é só a parte física da empresa, você tem que buscar incentivos para eles lá dentro. Agora, com a nova reforma tributária que está vindo por aí aos pouquinhos, a gente pode buscar. E aí, pelo fato de eu já ter sido auditor de 32 anos e ter trânsito lá dentro, eu acho que a gente também tem um olhar diferencial. Exato, com até para certeza. isso, né? Essa soma da sua experiência aí, né, com o momento, né, pode ser perfeito. Queria que você é a primeira mulher que está assumindo. Eu fui a primeira mulher presidente da Regional Zona da Mata, fui a primeira mulher presidente da Câmara da Indústria Agropecuária e Acessórios, fui a primeira mulher a estar no Conselho Fiscal do Sistema FIENG, e fui a primeira fiscal do Vale do Mucuri, porque quando eu entrei para fiscalização na Secretaria da Fazenda, eu fui mandada para a NANUC. Então, eu fui a primeira mulher fiscalizada lá na NUC. Que ótimo, então essa trajetória, né? Como é que você tem certeza que hoje aqui a gente está participando do evento de Imersão em Indústria, né? Sim. Aqui organizado pelo FIENG, esse movimento, esses relacionamentos que estão sendo estabelecidos aqui, a importância de a gente estar aqui, né, Mariângela? Sim, eu acho, a nossa presença é tudo nisso. Primeiro, porque você vai estar em contato com inovações que estão sendo feitas em várias empresas, você vai ter possibilidade de assimilar uma capacitação importante. É igual participar das missões. Eu já fui em 5 missões empresariais no exterior. Que foi em Dubai, foi na Índia, na China, na Alemanha e vou no Japão agora. Então, a gente vai lá para ver o que está acontecendo lá e que a gente pode trazer para cá, em termos de conhecimento, tecnologia. E isso abre a cabeça da gente. Porque hoje o mundo está acontecendo agora. Não existe mais aquele lapso de tempo
para você Está tudo esperar. cada vez mais conectado, né? E quando a gente viaja numa missão dessa, você fala, gente, mas a gente podia levar isso para o Brasil, a gente podia fazer isso para o Brasil. Então, eu acho que é muito importante. E o imersão? O imersão é pura capacitação, é puro network, né? E eu acho que isso todo mundo tinha que vir. E o presidente facilita isso muito para a gente, porque ele permite que todos os presidentes de sindicato tenham acesso integral à imersão. Então, só não atualiza quem não quer. Mariângela, Daí que eu vejo. você falou muitas novidades aí nessa questão da sede administrativa ficar no Granbury, que é o endereço endereço nobre, localizado lá. Vai ser uma coisa bem confortável, porque nós temos um espaço muito grande para acolher quem já trabalha com a gente no sindicato, para expandir, para criar, por exemplo, uma casa da indústria, porque a gente fez uma alteração no estatuto da FIEM. Recente agora? Não, esse já tem 2 anos. O agora foi para prorrogar o mandato do presidente, mas antes, eu até por ideia nossa, eu ficava imaginando que para você ser presidente de sindicato, você tem que ter associado, senão não justifica, não pode ser presidente de eu mesma, porque não é por aí. A gente tem que fazer o trabalho coletivo, e a gente não, o trabalho nosso é estritamente voluntário. Então, por ser voluntário, você tem que pensar muito se você quer assumir um trabalho ou não. Se você assumir, você tem que assumir para desenvolver, para aumentar o seu sentimento. E antigamente, nós tínhamos alguns sindicatos que era praticamente sindicato de eu mesmo. Aí nós fizemos algumas exigências no artigo 6º do Estatuto, que era o número mínimo de empresa, número mínimo de retorno financeiro, você pagar uma contribuição, água, luz, telefone. Então, veja só, as coisas estão caminhando para estar cada dia mais organizadas e levando um serviço de menor qualidade. Né? Isso é gestão. E essa gestão, a gente tenta formar, buscar, aprender com o nosso presidente. Ficar para nós, a gestão dele foi uma gestão transformadora. Ele tirou a FIEM de um déficit de 60 milhões para um superávit, passa até os números certos, se você quiser, para um superávit de mais de 2 milhões. Ele fez isso, criou várias coisas, fundos de provisão, porque se amanhã não tiver dinheiro, quem vai pagar os passivos trabalhistas? Então, é uma gestão muito inspiradora, sabe? E para mim, que tenho 67 anos, 3 netos, aposentada, graças a Deus aposentei com um bom salário, eu acho que eu tenho ainda muita coisa para dar. Sabe? Sem dúvida alguma. Eu tenho na minha cabeça, essa preocupação, porque eu estou ajudando a programar o futuro dos meus netos, o futuro dos meus filhos. Exato. Eu tenho uma indústria, mas eu nunca mexi com a indústria. Primeiro, porque antes, como fiscal, eu não podia ser. Outra atividade. E depois, eu penso que aquilo ali é uma atividade do meu marido. E aí eu não me intervi e não vou intervir de maneira alguma. E meus filhos não quiseram partir para a indústria. São 2 médicos. Aí fica aquela história, né? Tem um gênero que está lá. Mas eu penso que meus netos podem querer. Podem, né? Então, podem sim. Quem sabe nós vamos fazer futuramente uma que eles falam hoje sucessão, né? Então, eu não sei. Independente disso, eu vejo que o futuro está na indústria. Não tem nada fora da indústria. Para o comércio. Claro. Para o comércio. Se dá bem, a gente tem que fazer o quê? A gente
indústria. A nossa economia está baseada fortemente na indústria, né? Você falou do Flávio Rosco e da questão dele na gestão da condução, dessa gestão do FIENG. Além da compra do Gramber, a gente sabe do interesse da FIENG pelo Expominas. E vamos conseguir. Pois é, eu queria que você falasse um pouquinho da importância que vai ser poder agregar um espaço de eventos como aquele que a gente lutou tanto para ter, né? Cidade quis tanto ter um espaço como aquele, né? Olha, deixa eu te falar. Eu acho que isso tudo é uma sequência que vai acontecer, né? Um movimento, é tipo uma onda. O difícil é ter um interesse. Aí você vira para mim, o que vai ser feito lá? Gente, quanta coisa pode ser feita lá. Nós podemos utilizar aquilo não só para as exposições, para os imersão, a gente pode fazer Minas Trend itinerante, vamos fazer o Minas Trend, né? De fora, onde já foi a cidade da Mostra Mineira. Exato. Isso para nós, mas nós podemos alugar, isso tem sempre um retorno financeiro. E o importante é ter um olhar estratégico sobre aquele equipamento, não né? Dúvida. E essa questão do olhar estratégico é que eu vejo isso muito na nossa atual administração da FIENG, porque nós aumentamos patrimônio, nós compramos uma porção de colégio, porque igual o Flávio sempre disse, temos um terreno maravilhoso onde vai ser construído o colégio. Eu sei, não vou te adiantar, mas eu sei que vai ser colocado lá quando nós sairmos, né? Só que já fechou, mas a gente precisa ouvir quem vai ficar lá. É da unidade, é do sistema. É do sistema. Vai continuar sistema, entendeu? O que vai mudar é essa que eu te falei. Nós vamos para uma área com uma nova cara, com uma nova gestão, buscando um protagonismo maior, buscando estar de mão dadas junto com todo mundo que é a liderança da cidade, independente de ideologia política, porque isso é uma coisa pessoal e o bem-estar do povo, da comunidade, da indústria, do empregado, e tudo tem que estar acima disso. Se não estiver acima disso, alguma coisa está errada. E essa questão também que tem oportunidade aí, mais uma vez também, através desse trabalho de consolidar Juiz de Fora como polo de uma região, mas precisamos olhar para essa região, né? E olha, antigamente falava Juiz de Fora, todo mundo pensava nas malhas, e Juiz de Fora continua ainda sendo o polo da meia, tá? Esqueci de falar uma coisa importante. Isso. Depois você trabalha isso como você quiser. Eu presido o Arranjo Produtivo Local, o APL. Esse APL, nós fomos buscar uma certificação, por quê? Pelo número de indústrias têxteis, mas mais ainda pelas fabricações de meia. Então, nós conseguimos a certificação do Arranjo Produtivo Local, mas ele não decolou como deveria decolar, sabe? E aí eu até me penitencio, porque eu acho que eu tinha outras prioridades no momento também, e na vida, se você quer, você tem que agarrar. Se não agarrar, não sai não. E agora nós estamos fazendo um movimento, entendeu? Para a retomada do arranjo produtivo local, a reclassificação do arranjo produtivo local, e poder usar isso também tem muito a ver com esse comitê, tá? E aí, criar a central de compras, criar uma parte lá interessante de importação, trabalhar a internacionalização, que nós vamos ter de volta o PIEX, e temos um trabalho magnífico que é feito pelo Centro Internacional de Negócios, aqui, da FIENG, para trabalhar a exportação, mas não é só de empresa grande. Empresa grande são as pequenas, médias e até micro. Então, a gente tem que ter esse olhar também, né? Pensar nessa internacionalização, né? Porque, aliás, o mundo está cada vez mais próximo. E agora, como último projeto que eu vou te falar, esse projeto é meu, já é antigo, meu projeto, mas foi abraçado pelo professor Inácio.
Abraçado totalmente, que é criar um condomínio empresarial colaborativo para as pequenas empresas, microempresas. Então, você oferece ali, por exemplo, às vezes uma pequena empresa ela não tem condição de comprar uma máquina laser, que é de corte e tal. Então, nós vamos oferecer um serviço dessa natureza. Entendi. E aí, ele difere um condomínio que o presidente queria fazer lá em Salinas, porque em Salinas as empresas teriam que situar no entorno, o prédio central seria todo do SESI para oferecer os serviços que ia fazer, e as empresas demandar. Aqui não é isso, nós vamos buscar a dificuldade, a dor daquele que precisaria utilizar, e ele vai lá, tipo, vou fazer uma facção, mas eu vou fazer no... Entendi. Um coworking da indústria, né? Isso. Ai, gostei até da expressão. Eu nunca pensei no coworking da indústria, mas era por aí. Mas é isso aí, né? Então, eu acho que uma coisa que o ser humano não pode parar é de sonhar, sabe? É de buscar o melhor. Aham. Porque eu acho que mesmo nas coisas erradas que a gente faz, a gente está buscando o melhor. Exatamente. E está E não é aprendendo, sempre né, que a Maria gente Ângela? acerta. E a gente aprendendo sempre. Mesmo quando você erra, você está aprendendo, né? Então não tem erro, né? Eu hoje, Maria Ângela, de 67 anos, sou bem diferente de Maria Ângela de 27, de 17, de 27. E isso é importante. E a gente tem que estar aqui com uma missão. É isso. E hoje eu, apesar de já ter sido auditora, eu me identifico 100% com o que eu faço hoje. Aí você me pergunta, e quando você era fiscal? Que eu estava fazendo um trabalho, eu gostava do meu trabalho, mas eu não tenho identificação de 100%. Aham. Quando fiscal, eu plantei 2 projetos no governo, 2. E aí é porque eu gosto de coisa nova. Entendi, você gosta de inovar, né? É, Aham. gosto. Mas aqui eu me identifico. Aham. Quando eu olho aqui, eu falo, meu Deus, mas é isso mesmo, a gente não pode parar. É junto, né? E é junto, né, Maria Ângela? A única coisa que eu não gosto na minha vida é política. Porque eu acho que isso é difícil demais. Não dá para mim. Pois é. Mas é isso aí, a gente vai achando o nosso lugar, né? E às vezes são fases mesmo da vida. Sim. E agora eu acho 2 coisas muito importantes. Uma de ser você, na regional Zona da Mata, que trazer esse fôlego, esse ineditismo de ter uma mulher à frente da regional, e também para a gente, de uma vez por todas, acabar com essa questão do etarismo, né? Porque você tem 67 anos e você tem uma experiência que, tudo bem, o jovem tem um outro tipo de visão. E se você juntar a experiência de uma mulher de 67 com o dinamismo de um jovem, olha que soma perfeito. Assim, nós temos que caminhar nesse sentido, de não é mais um ou, é um e, né? É sempre o e. Não é ou isso ou aquilo, não é isso e mais aquilo. É só somar, incluir. Essa inclusão é poderosíssima. Eu tenho certeza que no meu planejamento estratégico, o primeiro pilar meu era exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Seria uma aproximação, uma intimidade com a imprensa, entendeu? Uma intimidade. Eu te mando meu planejamento estratégico, você vê. Já vi que já vou adorar. Você já começou pela comunicação. Para quê? Para que a gente tenha, porque vocês é que levam as informações. Vocês são quem difunde, quem mostra. Então, eu não posso estar alijada longe de vocês, eu tenho que estar próximo de vocês, tenho que estar aqui para servir vocês de todas as informações, todas as atualizações, você está me entendendo? Porque a gente tem isso no gerência de economia e tudo, e às vezes eu não vejo ser repassada esses dados. Então, eu falei na minha posse que eu tenho 3 pilares. Um é me aproximar, segundo é recuperar o protagonismo da Zona da Mata, para levá-la para o lugar que ela tinha que ter, e o terceiro, que é uma consequência dos 2,
que seria uma maior atração de empresa, maior geração de riqueza, maior número de emprego e renda. Isso, entendeu? Porque uma coisa é sequencial, mas o meu primeiro pilar é a comunicação. Que bom. A gente fica feliz de ouvir isso mais uma vindo aí de você, porque isso realmente, esse é o papel da imprensa, esse é o papel da comunicação, que é fundamental, né? Uma vez me perguntaram como é que eu definiria. A gente se a gente pensasse no vestuário, você tem a camisa, você tem o corte, e você corta em várias partes. Sim. A comunicação é a linha que vai unir essas partes todas. Gente, não é assim? posso usar isso? Pode. E você pode usar, porque é da indústria do vestuário. Você fala do vestuário. Eu, quando fui presidente da Câmara, eu convidei a Poço Nicoleta para fazer parte de trabalho, né? E ela aceitou. Então, nós temos vários encontros, né? Itália, Brasil, em São Paulo, e agora eu não estou mais na Câmara. Aí ela me convidou para fazer ela não, me mandou uma mensagem falando que eles vão escrever um livro e gostaria de ter uma participação minha no livro. Aí eu comuniquei ela com toda delicadeza que eu não estava mais presidente da Câmara da Moda. Aí ela disse para mim, mas eu quero você, porque você soube costurar tudo muito bem. Olha a frase dela, você soube costurar bem, você trouxe a cultura para dentro do Minas Trends. Então, hoje a gente tem participação da Secretaria de Cultura, do Estado, da Prefeitura. Você trouxe design, trouxe moda autoral, então você costurou bem. Que eu maravilha. quero a sua costura, tá vendo? Você costura e a linha, eu tenho certeza que é a comunicação. Aí vai virar até livro. Essa costura vai virar até livro. Então é isso, amiga. Então, ótimo, Maria Ângela. Prazer. Do ponto de vista pessoal, isso traz uma satisfação muito grande. Porque eu nunca tenho a sensação de que eu estou no final de nada. Tá, eu estou sempre no começo, né? Exatamente.